eu e Deus. E aí você fala com ele, você acha que vai pro inferno? Não. Acho que inferno, não. Inferno é um lugar pra gente, é o lugar do Hitler, né? Não é o meu lugar, né? E aí ele tá trazendo essa abordagem. Vamos ver como é que é a abordagem dele. Tem folha aqui, querido. Pega aí, ó. Ah, tem folha. Tem ali, ó. Tem muita folha. Você o Marcos quer tudo pra ele. Aí fica complicado. Olha a Denise ali, ó. Marcos, tá dormindo, Marcos? E eu acho que ele tá vendo essa comunicada, ele tá vendo esse livro aí. Que livro é esse aí, Marcos? Toda profecia. Olha, agora tu mexeu com alguns aqui, hein? O dom da profecia. A Binteca ali, já. Aí, ó. O mistério oculto aqui antes. Ah lá. Vamos lá. Aí como é que se fala? Você reconheceu algum tipo de pessoa nesse encaixe tradicionalista? Você reconheceu alguém? Você reconheceu quem? Sim, quando a gente vai evangelizar assim na rua, as pessoas têm exatamente essa visão. Tem até um videozinho que mostra isso, que é, depois vocês procuram na internet, Senhor Cara Legal. Aí a pessoa vai falando, não, mas fala isso, eu vou à igreja, ou até mesmo se não vai, eu pago os meus impostos, eu sou uma boa pessoa. Eu mesmo, antigamente, antes de eu, entre aspas, ter o meu encontro verdadeiro com Deus, eu pensava, né, que Deus era só um brinquedo, eu só pegava ele quando eu realmente precisava, em momento de aperto. Assim, por exemplo, estou fazendo uma prova, Deus me ajuda. A gente está passando por um problema financeiro na família, Deus me ajuda. Acontece um acidente em alguém da minha igreja, Deus me ajuda. Sim, é o Deus que é tão bom, que está sempre lá para nos ajudar, e eu que sou tão bom que nem sempre preciso dele de ajuda, né? Como falar com esse tipo de pessoa? Aí ele propõe aqui um negócio bem legal. Ele fala aqui, ó, a melhor maneira, você achou? Bem no meio da folha? A melhor maneira? Achou, né? A melhor maneira de mostrar às pessoas conservadoras sua necessidade do evangelho é dizendo, o seu pecado lhe separa de Deus, você nunca será íntegro bastante para ele. Os tradicionalistas têm horror à imperfeição. Eles são atraídos em direção a Deus através da ideia do castigo eterno no inferno. Eles percebem a gravidade do pecado, porém esses tradicionalistas podem responder ao evangelho só por medo do inferno, a menos que eu lhe mostre que Jesus experimentou não apenas a dor em geral na cruz, mas também o inferno em particular. Isso precisa ser destacado até que eles sejam atraídos a Cristo pela beleza do amor incomparável que ele demonstrou por nós. Olha que interessante. O que Timothy Keller nos propõe aqui é de que realmente a abordagem para pessoas que se acham super dignas é perguntar o quão dignas elas são para irem para o céu. É mais ou menos que você chega para ela e fala assim, uma pessoa que... Mas o quão bom se deve ser para se ir para o céu? Qual é a medida adequada para que alguém vá para o céu? E qual é a medida adequada para que alguém vá para o inferno? O cristianismo é uma fé e religião de graça, ou seja, é por graça, é através da graça, é pela graça. Não dá para fazer o que Deus, somente Deus pode fazer. Mas como é que essa pessoa chega a essa conclusão? Ela olha o mundo e vê que o mundo é mau. Sim, o mundo é mau. Certo? O mundo é mau. E aí ela olha para ela vê que ela não pratica os mesmos tipos de maldade que talvez a maior parte das pessoas super maus praticam. Você e eu temos que levar essas pessoas à consciência de que, primeiro, o modelo comparativo não é com o humano, mas é com Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que tentar é deslocar o eixo da pessoa para a ideia de que não se meça assim, se meça assim, e observe se assim você é digno o suficiente para ir para lá sem a necessidade de se achar culpado o suficiente. A culpa ela tem um aspecto interessante, porque a culpa ela te dá certo medo de punição. A culpa ela parece que você tem um medo ou de ser exposto, ou de perder alguma coisa. A culpa ela tem uma função. E geralmente pessoas que são muito tradicionais, fechadas a uma ideia de Deus, elas precisam sentir culpa. Elas precisam... Irmãos, se você não se sente culpado pelos seus pecados, isso é muito preocupante. Você precisa se sentir quebrado por ter feito o que fez. Então aqui vai uma posição aqui, claro, ó, se você tem alguém, ou se você é alguém que se acha o suficiente para o céu, a pergunta a ser feita para você é,
o quão suficiente é alguém para ir para o céu. O que ela deve prestar? Que tipo de serviço voluntário ela deve prestar? Quantas vezes ela deve ir à igreja? Posso lhe dizer, porque eu já apliquei esse tipo de contextualização, a pessoa não tem resposta. Ela não vai te dizer assim, cara, você tem de construir um orfanato, um asilo. Ela não vai. Sabe por que ela não vai? Porque ela não tem. E aí ela vai ter que cair no segundo erro da vida dela, dentro desse aspecto. Ela tem que ser hipócrita para negar isso. Ela vai ter que dizer assim, não tem assim uma medida, né? Mas tem gente pior. Ela vai ter que cair num erro circular. Se você tem alguém que está nessa condição, não se engane, essa pessoa está indo para o inferno. Porque o problema, principalmente quando são pessoas familiares. Familiar, pai, mãe, tio, irmão, a gente tem um certo grau de menos desespero. Às vezes a gente é mais desesperado em converter, e aí eu uso a palavra em converter, totalmente ligado a Cristo. A gente é mais desesperado em converter os de fora do que os de dentro. Estamos mais preocupados que os de fora se convertam do que o tio, a mamãe, o papai, a vovó, o irmão. É incrível, mas é real. E eu vejo isso aqui, com as pessoas que eu conheço aqui, eu vejo isso com os crentes que eu conheço em outros lugares. Não há um temor de que você nunca mais vai ver aquela pessoa. Não há nenhuma preocupação séria de que aquela pessoa que não faz mal pra ninguém. Usa a tua aspa. Não faz mal pra ninguém. Tá indo pro inferno. Tanto quanto Vladimir Putin, por ser aquele déspota que é, Bashar al-Assad, Hitler e esses homens que fazem tantas maldades. Não conseguimos ver o óbvio, que o cara legal está indo pro inferno. E o cara legal pode ser teu pai. Você vê, André, então, naturalmente, os homens do Antigo Testamento seriam tradicionalistas, porque o que traz a consciência do pecado seria o Espírito Santo, o Consolador, que ele vai trazer essa consciência que, você pecou, você deu brecha pro diabo. E a gente vai sentir um aperto no coração. A gente vai pensar, pequei contra Deus, cara. Mas não podemos dizer que todos os homens do Velho Testamento não tinham essa sensibilidade. No que diz respeito, por exemplo, à lei, Deus deu a lei. E a lei, ela tornava sensível a sensação de culpa. E o fato de que o Espírito Santo não habitava como habita hoje, na disponibilidade que tem hoje, não significa que ele não atuava, porque existem duas distinções. Uma coisa é o Espírito Santo que habita plenamente em sua igreja, e outra coisa é o Espírito Santo que continua atuante. O Espírito Santo sempre foi atuante. Né? Você está entendendo a minha fala? Ou não? Então, assim, quando Elias fala assim, caramba, só eu sobrei, o que Deus fala? Separei para mim o quê? 7.000 que não se dobraram diante do Senhor. Deus separou gente ao longo dessa história. Vamos esperar a Pâmela se sentar. Gente, tem até um ventilador para a Pâmela, uma coisa assim. Tá. Estrela, né, gente? Vocalista estrela, né? Outro nível. Então, assim, irmãos, duas coisas. Temos de expor a imperfeição. Você que conhece alguém que vive o cara legal, que vive o cristão tradicional, tá bom assim, porque sempre foi assim, pra mim sempre foi desse jeito. Temos que buscar levar ele para esse grau de tensão, de confronto. Qual é o confronto? Qual é a perfeição que faz alguém subir? O qual está perfeito bastante? E 2, pode ser teu tio, pode ser teu pai, pode ser teu irmão, e você deveria estar angustiado. Deveria estar em orações angustiadas para a conversão da família. A conversão de pessoas que estão lá disponíveis a você como não estão a mim. Incrivelmente, a gente esquece que a tua família está mais disponível para você do que para mim. E o que a gente faz, às vezes, pela família é bem menor do que a gente faz entre nós aqui. É necessário uma conscientização, porque muitas pessoas tradicionais podem estar na nossa família. André, uma coisa que a gente até faz também no evangelismo, quando tá falando sobre isso, é mostrar os 10 mandamentos. Você já mentiu, já contou uma mentira, nem que seja uma mentirinha boba, você já sentiu inveja de alguém, e vai citando essas coisas, que aí a pessoa, não, é verdade, então realmente eu não sou uma pessoa tão boa assim, eu realmente sou um pecador. Sim, concordo, e é engraçado porque não tem pecado isolado, porque, por exemplo, toda mentira é contra Deus, e tudo que é contra Deus é a favor de si mesmo, aí você cai na idolatria. Aí toda idolatria é um adultério, porque em Tiago fala que nós adulteramos de Deus quando pegamos o que de Deus nos dá e usamos para o nosso próprio benefício. Então você pode concadenar os 10 mandamentos, todos eles,
em uma premissa só de desenvolvimento. Você pode pegar todos os mandamentos e falar assim, ó, cobiçar também é mentir, sabe como? Mentir também, ó, aí Jesus falou que tudo aquilo que eu pronunciar contra o meu irmão é réu de juízo, é como se eu matasse meu irmão verbalmente, então, não matarás. Então, assim, como você pode saber que o que você não fez não levou alguém ao... E aí, cara... Quanto a isso, a Bíblia até diz o seguinte, que o pecado é feito contra o próprio Deus eterno. O Colossians vai falar assim, ó, todo pecado é feito contra o Deus eterno. Então, por conta disso, ele fala ser um pecado também eterno. E outra que é a questão que a Bíblia fala, tipo, a mesma boca que disse não matarás, ela também disse não praticarás adultério. E assim, quando deixamos de fazer um para cometer o outro, estamos pecando contra a mesma boca. Sim, todo mundo aqui já quebrou os 10 mandamentos. E isso tem que ficar claro no nosso discurso, como foi dito aí. É mais ou menos o que ele falou, né, no início, que uma coisa pode contaminar tudo. Você já se torna um pecador por isso. Sim, a mosca cai no perfume e ferra tudo, é verdade. Paulo fala, se você cair em um ponto da lei, você pode cumprir toda a lei. Se você cair em um ponto, você cai. Então, é exatamente praticamente isso. Boa, gente, boa. Mais à frente diz um pouquinho, porque tem muita coisa ainda, então vamos caminhando. Como pregar o inferno para os pós-modernos? Olha só, o Timothy Keller atua a ideia de tradicional, aquele cara que se acha legal, se acha correto, se acha bom e não acha que vai para o inferno. Porque o inferno é um lugar de gente muito pior que ele. E aí o Timothy Keller agora nos transporta para um outro grupo de pessoas que ele chama de pós-modernos. Vamos ver como é que ele categoriza esse pós-moderno. Tá lá quase na metade, parte final ali da folha. Como pregar o inferno para pós-modernos? Em contraste com os tradicionalistas, os pós-modernos são hostis à ideia de inferno. Pessoas com uma mentalidade mais secular costumam ter apenas uma vaga crença no divino, se tiverem. E B, um fraco senso de valores morais absolutos, junto com o sentimento de que precisam ser fiéis a seus sonhos. Eles costumam ser mais jovens, em geral são católicos não praticantes, têm origens judaicas não religiosas ou origens do protestantismo liberal. Aí ele está falando dos Estados Unidos, né, do oeste, nordeste dos Estados Unidos ou da Europa. Ao pregar o inferno a pessoas com essa mentalidade, descobri que devo me utilizar de 4 argumentos. Cara, eu achei fantásticos os argumentos de Timothy Keller. O que é o pós-moderno? É aquela pessoa que vai falar para você assim, olha, certo e errado é uma questão do ponto de vista. Esse é o seu certo e esse é o meu certo, então somos certos dependendo daquilo que a gente vai falar. Não existe certo e errado. Isso é o tipo de visão chamada visão pós-moderna de mundo. E aí o Timothy Keller fala que existe um modo de falar de inferno para essas pessoas. O primeiro é que pecado é uma escravidão. Gente, não tem coisa pior para a sociedade de hoje, para o pessoal que é pós-moderno, de achar que é escravo de alguma coisa. Porque a liberdade, e aí estudamos liberdade semana passada, o conceito certo de liberdade, para eles a ideia de que eu seja escravo de qualquer coisa que seja é horrível. Porque o pós-moderno ele gosta de ser livre, e livre de tudo. Então você tem que trabalhar a ideia para a pessoa assim, da sua faculdade, da sua escola. O pessoal que tá ligado a você numa vibe de tipo, não preciso de Deus, cara, você é escravo. Você é escravo. Não é possível, não, você é escravo. Você é escravo, que o pecado, ele torna escravo aquele que o pratica. Me diz então faz o seguinte comigo, nunca mais faz isso aí, me mostra se você consegue. Então assim, força a pessoa a perceber que ela precisa daquilo que você diz que ela é pecado. Mas precisa de uma maneira diferente. Ela não precisa apenas e pode não precisar. Ela precisa de uma maneira que não consegue parar. Escravidão. Quando você fala com alguém dessa geração sobre escravidão, você já viu como é que é na escola? Eu sou professor de história. Quando eu falo de escravidão, eu falo, meu Deus, como é que a pessoa sobreviveu a isso? Eu fui passar aquele filme 12 anos de escravidão. Meu Deus, professor, não é possível, aquilo que aconteceu, não sei o que. Aí tu mostra foto de escravo mutilado, escravo não sei o que. Só que a pessoa, ela acha aquilo um absurdo. Mas ela é escrava. O Senhor é o pecado. E ele faz a pessoa fazer todo tipo de coisa. O pecado que te inclina ao divórcio, o pecado que te inclina a abandonar os filhos. Minha mãe estava aqui agora há pouco contando que o tataravô dela, o meu tataravô, que é um dos bisavôs dela, simplesmente falou assim, eu vou embora. Ele largou a mulher com um monte de filho. Aí depois de anos voltou, fez mais um filho, só que não botava comida em casa. O menino morreu de fome. E eu fiquei olhando assim pra minha mãe e falei, cara, não é possível que esse cara não sentiu um dó, assim, no cantinho. Aí minha mãe, sentiu pão. Entende, assim, o pecado, ele te escraviza de tal forma que ele te insensibiliza para essas coisas.
e mostrar para a pessoa que ela é insensível a uma par de coisas, porque o pecado lhe faz escrava, é uma maneira de você sensibilizar ela acerca de Cristo. Eu vou ler aqui o texto do Timothy. Eu não defino o pecado como sendo apenas uma violação das regras, mas sim como ter algo que não seja Deus como fonte de valor. Cara, eu acho essa frase tudo de bom. Olha que frase. Ter algo que não seja Deus como fonte de valor. Cara, isso é muito, muito importante. Porque é como se fosse assim, o pecado, como é algo escravizante, ele vai te pedir mais. Então quando você chega para a pessoa e fala assim, largue o seu pecado, e ela não larga, ela está dando o quê? Está dando valor. Ela está valorizando. Então o problema do pecado é que ele nos cega até mesmo pelo fato de que estamos dando valor, sim, a algo que não Deus. Mas mais à frente diz aí, essas coisas boas que se tornam ídolos conduzirão nossas vidas incansavelmente em direção ao inferno, se permitirmos nos escravizando mental e espiritualmente. Eu digo, você está sendo religioso, embora não perceba. Está tentando encontrar a salvação através de adoração a coisas que acabam lhe controlando de maneira destrutiva. Os pós-modernos têm horror à escravidão. As representações feitas por C.S. Lewis do inferno são importantes para os pós-modernos. Olha essa sacada do C.S. Lewis aqui, muito maneiro. Ó. Em O Grande Abismo, Lewis descreve um ônibus cheio de pessoas vindas do inferno, chegando aos arredores do céu. Lá elas são convidadas a deixarem os pecados que os levaram ao inferno. As descrições que Lewis faz das pessoas no inferno são tão marcantes porque reconhecemos a negação e a autoilusão de nossa dependência de substâncias. Quando somos viciados em álcool, ficamos infelizes, mas culpamos outras pessoas e sentimos pena de nós mesmos. Não assumimos responsabilidade por nosso comportamento e nem vemos as raízes dos nossos problemas. Lewis escreve, o inferno começa com uma murmuração, e você ainda separado desse lugar, talvez até mesmo o criticando. Você pode se arrepender e sair dali, mas pode chegar o dia em que já não poderá mais fazer isso. Então você não mais existirá para criticar o clima, ou mesmo aproveitá-lo. Existirá apenas a murmuração em si, que durará para sempre como uma máquina. Cacetada, que profundo isso, velho. Imagine as pessoas chegando na porta do céu vindas do inferno. Isso é uma situação hipotética, tá bom? Não é uma situação real. Mas o Timothy Keller está falando o seguinte, imagine você pregando para um pós-moderno. E aí o inferno tem uma chance de um ônibus sair do inferno. Tá? É uma situação hipotética. Aí o ônibus vai até a porta do céu. Aí o guarda do céu fala o seguinte, pode entrar, mas vai ter que deixar os seus pecados. Não pode entrar com os pecados. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Não saem do ônibus. Quando você prega evangelho e inferno pra gente pós-moderna, tente mostrar para elas que pode parecer sim, que de um lado Deus envia para o inferno pessoas que vivem no seu pecado, sim. Mas de um outro, ele dá alforria àqueles que abandonam. Então, pense em falar assim para uma pessoa e talvez pensar para você mesmo assim, cara, se você abandonar os seus pecados e reconhecê-los, há uma chance diante de Deus essa tarde. Porque às vezes a pessoa não entende o pecado como escravidão. Ela não entende que ela está se jogando. Tanto calvinistas quanto arminianos, não importa, creem que o homem ele é responsável pelos seus erros. E que Deus não põe os erros nas mãos dos homens para que eles os cometam. Ou seja, ninguém, de certa forma, vai para o pecado, vai para o inferno sem culpa. Todo mundo vai para o inferno pelo que cometeu. Ninguém vai para o inferno inocente. Tá indo até aí? Então tentar mostrar para a pessoa o seguinte, você queria ir para o céu? Você que é amigo de alguém pós-moderno, ou você que de repente ainda não entendeu a doutrina do inferno, você quer ir para o céu? Eu quero. Tem que abandonar seus pecados. Eu sou escravo deles. Entende? Tentar mostrar para a pessoa que senão pode parecer assim, que Deus está assim, olhando, falando assim, caraca, tô tudo para mandar aqui para o inferno. Deixa ele vir na minha mão, deixa eu passar por mim. Vai queimar e ainda vou ficar aplaudindo, sabe? E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, precisamos pregar o inferno sim. Talvez Deus esteja falando isso aqui essa tarde porque tenhamos falado muito pouco de inferno nos últimos meses. Não digo com a Minical, mas nós pessoalmente. Hoje eu estava com a Yasmin falando de inferno para uma menina, não foi, Yasmin? E aí eu estava tentando mostrar para ela, fazendo uma alegoria que o próprio Paul Washer fala, que é de um câncer.
E eu não sei qual foi a repercussão no coração dela, né? Eu a convidei para estar aqui hoje. Mas eu falei, a Yasmin estava do lado, eu falei assim, olha, se a Yasmin fizesse um diagnóstico agora, tivesse um diagnóstico de que ela está com câncer nos 2 pulmões e de que ela está morrendo em poucos dias e que ela tem que ir correndo para o médico, fazer uma radioterapia, ela tem que fazer alguma coisa, senão ela vai morrer de câncer nos 2 pulmões. E amanhã tem uma prova para estudar. Aí eu perguntei para essa menina, para onde você acha que a Yasmin deveria ir? Estudar, ir para casa estudar para a prova de amanhã, ou ela deveria ir correndo para o médico? A menina ficou parada assim olhando e timidamente falou, pro médico. Falei, pois é, você está com câncer na alma. E você vai morrer com esse câncer. Ela não veio, né? Veio? Não veio. Ela falou o quê? Alguma coisa? Foi estudar? Aí ela, a decisão não cabe a mim, mas cabe sim a você. Ela falou que tem preguiça. Tem preguiça de vir aqui. É preguiça de sair de casa pra estudar Bíblia. Preguiça. Mora perto? Não sei. Pois é. Eu não quero nem me intrometer nesse assunto. É uma excelente ideia. Mas você tá entendendo? Assim, todo mundo aqui tá entendendo, de certa forma a gente tá entendendo. Onde a gente quer chegar é o seguinte, cara, precisamos pregar sobre o inferno. E precisamos com urgência, porque Jesus o fez com urgência. E se formos negligentes quanto a isso, certamente uma geração inteira pode vir a ouvir meio evangelho das nossas bocas. Talvez alguns aqui tenham a oportunidade de pregar nas suas igrejas, falar, dar uma aula na escola dominical, fale sobre o inferno. Fale sobre o inferno. Fale que as pessoas não voltam de lá. Fale que as pessoas vão para lá justamente, ou seja, com justiça elas vão para o inferno e merecem ir para o inferno. Fale de que todos nós estamos a caminho do inferno, caso não mudemos de atitude em relação a Deus, a um reconhecimento de pecado. É preciso pregar o inferno. Não, pode falar. Não, ninguém vai falar mais. Pronto. Não, ele pode falar. Então, depois você fala. Segura aí. Eu amo essa educação, gente. Segura. Depois vocês falam então, tá bom? Não, fala, mano. Não, segura. Em segundo lugar, dá uma olhada aí, ó. Outra folha, virei a folha. Em segundo lugar, para entender o inferno, precisamos entender o pecado como escravidão. Romanos 1, 21, 25 nos diz que fomos criados para viver para Deus. Mas em vez disso, buscando sentido e valor através de amor, trabalho, realizações e moralidade. Cara, achei fundamental esses 4 pontos aqui, dá até uma pregação, esses 4 pontos do Timothy Keller. Na segunda linha da segunda folha, diz que ao invés de viver para Deus, nós vivemos para. Reparei, vê se não é isso que está em todos os filmes, em todas as séries, em todas as novelas da Globo, vê se isso aí não... Olha aí, ó. Amor, trabalho, realizações ou moralidade. Isso envolve tudo. Nós vivemos para encontrar nossos relacionamentos românticos ou sexuais. Nós vivemos para trabalhar e pensamos em que faculdade, em que pós, em que mestrado, em que curso. Nós vivemos para realizações. Esse ano eu vou viajar e ainda vou lá em não sei aonde, ainda vou para a Europa. E a gente vive para a moralidade, ou seja, a gente pega um pedacinho da moralidade, agarra-se nela e fala, não sou tão mal assim. E nesses 4 pontos a sociedade vai escoando toda a sua vida. Olha para isso aí, olha para esses 4 pontos, a gente vai vivendo isso. Sem nunca ter vivido para Deus. Incrível, né? Eu fiquei pensativo sobre esses 4 pontos, porque o que eu já vi de filme, material midiático, cinema, série, novela, dá uma olhada aí. Só de amor. Quantas novelas da Globo já tem nome de amor? Agora, me diz uma novela da Globo que nunca teve um romance como chamada principal. Todas as músicas hoje em dia são sobre romance. Todas. Tá pensando? Porque isso ilude. Já que Deus
é amor, eu posso me confundir seriamente com a ideia do amor que Deus é, ou seja, achar que se Deus é amor e eu estou amando alguém, eu estou amando um filho, eu estou amando uma namorada, eu estou dentro da coisa. Porque Deus é amor, então eu não estou tão errado assim, eu estou amando. Pior é quem está odiando. Só que não é esse o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é o amor romântico. Certamente não é. Ah, então você está dizendo que não existe amor romântico que parta de Deus. Não, se ele não se fundamentar em Deus, ele não é amor. Se ele não se fundamentar em doação, santidade, em abnegação, em verdade, ele não é amor. Ele é só carne. Então o que vende-se como amor é o quê? Carne. Sentimento. Não é isso? Sentimento. Por que isso é tão relevante para a gente falar? Uma vez eu não sei se eu ganhei a pessoa, tá? Mas eu ganhei o discurso. Eu não sei se a pessoa se converteu. Mas eu tentei dizer para ela o seguinte, que tudo aquilo que ela achava que era, não era. Eu pedi para ela definir amor, verdade e bondade. E as definições dela acerca de amor, bondade e verdade não eram amor, bondade e verdade. Amor era sexo, bondade era filantropia, sabe o que é isso? Ajudar alguém. E como eu falei, verdade era sinceridade. Cara, imagine que alguém pensa que verdade é sinceridade. Você matou aquela pessoa? Matei. Então ele está falando a verdade. Não, ele está sendo sincero. A verdade é não mate. Entendeu? A ideia da verdade em si é aquilo que verdade é. E claro, ser sincero tem a ver com praticar algo relativo à verdade, mas ela não é A com V maiúsculo. Uma das maneiras da gente poder chegar a falar de inferno para as pessoas acerca de um Deus amoroso que criou o inferno para Satanás e seus anjos, e obviamente para aqueles que vão viver essa realidade junto com Satanás e seus anjos, é justamente de nós tirarmos o significado errado das palavras e colocarmos o significado certo. Porque se alguém falar para você que amor é sexo, você vai falar, então você faz com quem? Com seu pai? Então você não ama seu pai, seu filho. Aí a pessoa já... não é esse tipo de amor. Ah, então não é amor. Então é outra coisa. É preciso que, quando a gente fala de redenção, quando a gente fala de redimir, a gente também tem que falar de trazer de volta o significado correto. Acho que uma das maneiras que Satanás faz para deixar a gente insensível quanto ao inferno é a gente assistindo filme de terror, assistindo filmes de inferno, assistindo, quando a gente citou aqui um filme antigo aí, 10 anos atrás, Constantine, era um filme que fala de inferno. Então uma das maneiras de você ficar menos assustado com alguma coisa é estar mais familiarizado com ela. Então, porque tudo aquilo que você não está muito familiarizado e alguém fala, você dá um susto logo, né? Agora você fala no inferno, né? E eu conheço gente que acha que o inferno não vai ser tão ruim assim, tá? Vai ser uma ausência de Deus e poder. A gente já não vive sem Deus? Cara, olha o alto grau de relativização das pessoas. Você não vive sem Deus? E a pessoa que não tem Deus? Bom, o inferno deve ser um pouquinho mais difícil que a vida que ela tem aqui. Só que isso é um erro. E se o céu é tudo de bom, o inferno é tudo de ruim. Deus deve ter se doado tanto em fazer um bom céu quanto um excelente inferno. Então eu creio que o inferno é tão perfeito quanto o céu, só que no sentido diametralmente oposto. Inferno e céu são excelentemente bem feitos, só que eles são muito diferentes, os opostos, né? Então assim, uma coisa que eu nunca esqueço é, cara, se o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos, e a punição foi feita para esses seres, eu fico pensando que nós, humanos, quando olhamos para essa fala, essa afirmação do próprio Deus, nós deveríamos pensar, cara, esse não é o meu lugar. Entendeu? Meu lugar é com Deus. Passa um pouquinho, fala. Mas nessa questão, você disse que aqueles que não aceitarem a Cristo vão para o inferno, tá? Mas o diabo e seus anjos, eles vão também sofrer com a gente no lago de fogo e enxofre? Ou só a gente que vai sofrer? A irmã falou assim, com a gente não, peraí. Comigo não. Me põe fora dessa. Vamos lá, vamos responder aqui, ó. Vem aqui em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, vamos lá em Apocalipse aqui, peraí. 20. Verso 13.